A porta do tribunal mal tinha tido tempo de fechar atrás de mim, quando a minha ex-sogra se colocou diretamente no meu caminho. Apoiou a ponta da bengala no cimento em frente ao tribunal do condado de Hamilton, em Noblesville, Indiana, e fixou-me com a mesma expressão que usara durante anos, sempre que queria fazer-me sentir pequena. Nunca mais ponhas os pés em minha casa, disparou Lorraine, alto o suficiente para que os transeuntes ouvissem. Vai-te embora. O meu ex-marido, Mark, estava 2 passos atrás dela, no seu fato azul escuro feito por medida, com os braços cruzados sobre o peito e um sorriso de canto, como se o juiz do divórcio lhe tivesse acabado de entregar a maior vitória da sua vida. Ajeitei a alça da minha velha bolsa de couro e respirei fundo. A enxaqueca que se acumulava atrás do meu olho direito desde o amanhecer pulsou novamente. Então sorri. Na verdade, Lorraine, disse eu baixinho, a venda foi concluída esta manhã. Ela franziu a testa. Que venda? Vendi a casa. O rosto dela pouco se alterou antes de eu acrescentar mais uma frase. E o seu filho já não é o diretor executivo. Durante 2 segundos inteiros, ninguém disse uma palavra. Depois Mark riu. Não um riso nervoso, mas alto e confiante, que fez algumas cabeças se virarem nas escadas do tribunal. Diane, disse ele, abanando a cabeça. Sempre tiveste uma imaginação fértil. Lorraine também riu. Acreditas mesmo que alguém vai acreditar nisso? Não respondi. Já não havia nada para explicar. Ainda não. Em vez disso, meti a mão na bolsa, tirei um pequeno envelope e entreguei-o a Lorraine. Estas são as instruções do advogado. Tens 72 horas para retirar as tuas coisas. Ela nem sequer pegou no envelope. Mark deu um passo à frente. Perdeste completamente o juízo. Talvez ele acreditasse nisso. Ou talvez precisasse de acreditar. Porque se admitisse por um segundo que eu não estava a brincar, tudo o que ele acreditara nos últimos 25 anos desabaria. 6 meses antes, eu nunca imaginara que estaria à porta de um tribunal a dizer aquelas palavras. Na altura, ainda tentava salvar um casamento que se desfizera silenciosamente anos antes de eu me aperceber. As pessoas perguntam sempre quando é que um casamento acaba. Pela minha experiência, não é um grande momento. São centenas de pequenos. Foi Mark a aparecer no meu escritório só quando precisava de uma assinatura. Foi jantar sozinha, 3 noites por semana, porque mais uma reunião com clientes se prolongava. Foi ele apresentar-se em eventos da empresa sem nunca me mencionar. O pior aconteceu na cerimónia dos prémios de liderança da indústria de Indiana, no centro de Indianápolis. A nossa empresa, a Carter Precision Systems, acabara de receber um prémio por 25 anos de atividade. Eu estava sentada na mesa 12, num vestido verde escuro, que já usava há quase 10 anos. Nada de especial, nunca fui muito de roupas caras. Mark subiu ao palco. Parecia confiante, à vontade, como se tivesse ensaiado cada palavra. Comecei a Carter Precision Systems com nada mais do que um sonho, disse ele ao público. As pessoas aplaudiram. Trabalhei todos os dias para construir esta empresa, até ao que é hoje. Mais aplausos. Esperei. Certamente ele mencionaria as pessoas que realmente mantinham a empresa viva. Os nossos funcionários, o falecido pai dele, talvez eu. Em vez disso, obrigado a todos por acreditarem na minha visão. Foi isso. Sorri educadamente, porque todos os outros sorriam. Por dentro, algo doía. Não porque precisasse de aplausos, mas porque passara 25 anos a garantir que os salários fossem pagos todas as sextas-feiras. Refinanciei a nossa casa durante a recessão. Quando o fluxo de caixa quase colapsou em 2009, liguei eu própria aos fornecedores e implorei por mais 30 dias. Lembro-me de estar sentada no nosso pequeno escritório com pilhas de faturas por pagar, enquanto o meu pai, em silêncio, deslizava um envelope para mim sobre a secretária. Ele vendera parte das suas terras perto de Lafayette. $320 mil. Tudo o que poupara depois da morte da minha mãe. Olhou para mim e disse simplesmente: se acreditas que esta empresa pode sobreviver, então eu também acredito. Esse dinheiro não nos comprou luxo, comprou-nos tempo. O tempo tornou-se sobrevivência. A sobrevivência tornou-se crescimento. O crescimento tornou-se a empresa que Mark agora chamava de sua. Uma semana depois do banquete, reparei noutra coisa. Mark deixara de usar a aliança. Não sempre, apenas quando viajava. Não disse nada. Nessa altura, o silêncio já era mais fácil do que as discussões. Numa noite de terça-feira, ele chegou a casa com uma pasta na mão. Eu aquecia sopa de frango
porque a enxaqueca me incomodara a tarde toda. Ele colocou a pasta ao lado da minha tigela. Já assinei. Olhei para baixo. Papéis de divórcio. Sem aviso, sem conversa, apenas assinaturas à espera da minha. Acho que é o melhor, disse ele. Continuei a olhar para os papéis. O que aconteceu conosco? Suspirou impacientemente. Diane, somos apenas colegas de casa há anos. Assenti lentamente. Talvez essa parte fosse verdade, mas colegas de casa não se apagam um ao outro. Ele encostou-se ao balcão da cozinha. Falei com o meu advogado. Claro que sim. Vou garantir que ficas confortável financeiramente. Confortável. Depois de 25 anos. Finalmente olhei para ele. O que achas que eu contribuí para esta empresa? Ele pareceu genuinamente surpreendido com a pergunta. Lidavas com as folhas de cálculo. Apenas 4 palavras. Lidavas com as folhas de cálculo. Nada sobre negociar empréstimos. Nada sobre manter os funcionários segurados. Nada sobre estar ao lado de camas de hospital após acidentes de trabalho. Nada sobre férias perdidas porque alguém tinha de ficar. Apenas lidavas com as folhas de cálculo. Ele pegou nas chaves. Tenho jantar com a Natalie, presumi, embora ele não tivesse dito o nome dela. Depois de a porta da frente se fechar, fiquei ali sentada sozinha até a sopa arrefecer. Não estava a chorar, ainda não. Estava a tentar perceber como alguém podia viver ao meu lado durante 25 anos e acreditar genuinamente que eu apenas organizara papéis. 2 dias depois, encontrei-me com Rachel Kim. Ela fazia parte do nosso conselho de administração há anos e tornara-se uma das poucas pessoas em quem confiava plenamente. Encontramo-nos num café sossegado perto da Meridian Street, em Indianápolis. Ela ouviu sem interromper. Quando acabei, mexeu o café uma vez. O que é que tu queres? Eu esperava conselhos legais, mas ela perguntou isso. Não sei. Sabes, sim. Olhei pela janela. Quero que ele pare de fingir que eu nunca existi. Rachel assentiu. Depois fez uma pergunta que me apanhou completamente desprevenida. Assinaste a procuração de voto deste ano? Pisquei. Não, não assinaste. Esqueci-me. Rachel sorriu pela primeira vez em toda a manhã. Não. Lembraste-te exatamente quando precisavas. Ela tirou uma pasta corporativa grossa da pasta. Abre na página 32. Franzi a testa. O que é que estou a procurar? Rachel juntou as mãos sobre a mesa. A razão pela qual Mark pode ter cometido o maior erro da carreira dele. Olhei para a página durante vários segundos antes de erguer os olhos para Rachel. A página não era dramática. Sem títulos em negrito, sem cláusulas secretas destacadas a amarelo. Apenas um gráfico, caixas, nomes, números, linguagem corporativa que eu lera metade da minha vida. Não percebo, admiti. Rachel virou a pasta para si e tocou na página com um dedo. Tens 38% do capital da empresa. Eu sei, mas isso não é o que interessa aqui. Ela apontou mais abaixo. As tuas ações preferenciais de classe A têm 5 votos cada. Assenti lentamente. Lembro-me de o pai insistir nisso. Eu também. Rachel recostou-se. Mark também se lembra. Isso surpreendeu-me. Pensei que ias dizer-me que ele se esqueceu. Ela abanou a cabeça. Não. Isso tornaria a história demasiado simples. Mark não se esqueceu. Ele habituou-se. Essa frase ficou comigo. Durante anos, todas as assembleias gerais de acionistas seguiram a mesma rotina. Umas semanas antes, a assistente de Mark enviava-me uma procuração de voto por e-mail. Eu assinava. Mark votava com as minhas ações. A reunião terminava. A vida continuava. Confiei nele, disse baixinho. Rachel assentiu. E ele passou a acreditar que a confiança era permanente. Ela deslizou outro documento para mim. Esta é a procuração deste ano. Em branco. Não assinada. Nunca a enviei de volta. Não. Rachel olhou-me diretamente nos olhos. Pela primeira vez em 17 anos, Mark não controla os teus votos. Fiquei sentada em silêncio. Lá fora, um caminhão de entregas manobrava no beco atrás do café. Alguém ria perto do balcão. A vida continuava. A minha acabara de mudar. Rachel continuou suavemente. Quando o teu pai investiu na Carter Precision Systems há 15 anos, ele não escreveu um cheque para o Mark. Ele investiu em ti. Exatamente. Sorri pela primeira vez em semanas. O pai nunca desgostara de Mark. Simplesmente acreditava que negócios e casamento eram 2 coisas diferentes. Se esta empresa algum dia sobreviver graças ao meu dinheiro, dissera ele na altura, quero que todos se lembrem de onde veio esse dinheiro.
Rachel fora a jovem advogada que redigira o acordo. Cada ação da classe A tinha 5 votos. Não podiam ser convertidas sem o meu consentimento por escrito. Não podiam ser diluídas sem a minha aprovação. Na altura, nenhum de nós imaginava que a empresa valesse um dia mais de 100 milhões de dólares. Estávamos apenas a tentar pagar os salários. Então, o que acontece agora? Perguntei. Rachel não respondeu de imediato. Em vez disso, juntou as mãos. Isso depende do motivo pelo qual estás a perguntar. Se estás a tentar punir o teu marido por ter uma amante, então não faças isso. Pisquei. Não faria. Eu sei. Ela pareceu aliviada. Mas se estás a tentar proteger uma empresa cuja liderança deixou de agir no melhor interesse dos funcionários, isso é outra conversa. Nas semanas seguintes, a mediação do divórcio avançou. Tudo se tornou papelada. Demonstrações financeiras, avaliações de propriedade, contas de reforma, apólices de seguro, 25 anos de casamento reduzidos a pastas, com separadores coloridos. Mark era educado sempre que os advogados estavam presentes, quase alegre. Era estranho. Tratava o divórcio como uma transação comercial que já ganhara. Numa das sessões, os nossos advogados analisaram os bens do casal. A antiga casa em Carmel veio à tona. Pertencera aos meus pais antes de falecerem, e embora tivesse entrado no património do casal para efeitos de acordo, também precisava de reparações caras. O telhado estava no fim da vida, as janelas originais pingavam todos os invernos, a canalização também não era nova. Mark mal olhou para a avaliação. Não a quero. O advogado dele olhou-o. Tens a certeza? Não tenho interesse em manter aquela casa. Virou-se para mim. Tu sempre gostaste de casas antigas. Não disse nada. Ele queria outra coisa. O apartamento no centro de Indianápolis, a maior parte da nossa conta de corretagem, o barco, várias contas de investimento. O advogado dele reorganizou os números. No final da tarde, Mark concordara formalmente em renunciar a qualquer reivindicação futura sobre a casa em Carmel como parte do acordo. Parecia satisfeito consigo mesmo. Ao sair para o estacionamento, ouvi-o dizer ao advogado: "Fiquei com o melhor negócio." Talvez ele acreditasse nisso. Em casa, Lorraine já começara a agir como se eu já não vivesse lá. Numa quinta-feira à tarde, voltei de uma consulta médica. A artrite em 2 dedos da mão direita voltara a incomodar-me. Quando entrei, a entrada estava cheia de caixas de cartão. Uma delas tinha uma etiqueta com marcador preto. Doar. Ajeitei-a cuidadosamente e abri. No topo, estava a fotografia de casamento dos meus pais. Por baixo, o velho canivete do meu pai. Os cartões de receitas manuscritos da minha mãe. Um álbum com fotografias dos primeiros anos da Carter Precision Systems, a primeira garagem alugada, Mark coberto de graxa de máquina, eu com Emily num braço e o telefone no outro a atender chamadas sobre a folha de pagamentos. Uma fotografia estava dobrada num canto. Endireitei-a suavemente. Lorraine entrou com sacos de compras. Oh, não parecia envergonhada. Pensei que o Mark não ia querer toda essa tralha velha. Levantei os olhos. Os meus pais não são tralha. Ela suspirou dramaticamente. Não comeces. Vais mudar-te em breve. Pousou as compras no balcão. Não há razão para arrastares memórias inúteis para sempre. Fechei o álbum com cuidado. Para mim, aquilo não eram memórias. Eram provas. Provas de que eu estivera ali desde o início. Naquela noite, enquanto subia com a roupa lavada, ouvi Lorraine a falar ao telefone. Ela não sabia que eu estava em casa. Disse à Natalie que ela ia adorar esta cozinha depois de a renovarem. Ah, sim, os armários são antigos. Vamos finalmente tornar esta casa moderna. Desci as escadas em silêncio, antes que ela me visse. Não porque tivesse medo, mas porque percebi subitamente que ela estava a imaginar um futuro onde eu já não existia. Na segunda-feira seguinte, o meu telefone tocou. Tom Alvarez, o nosso contabilista externo, quase nunca me ligava diretamente. Diane. A voz dele soava invulgarmente séria. Tem uns minutos? Tenho. Estive a rever a remuneração da direção. Encontrei várias coisas que a Rachel precisa de ver. Que tipo de coisas? Ele baixou a voz. Bónus de retenção para executivos, mas foram aprovados sem revisão total do conselho. E uma viagem a um resort foi registada como conferência com fornecedores. Explicou que as contribuições para a reforma dos funcionários horários tinham sido discretamente reduzidas enquanto os bónus da direção aumentavam. Várias classificações contabilísticas não faziam sentido. Nada parecia crime, mas em conjunto o quadro não era bom. Quando desliguei, fiquei sentada na cozinha durante quase 20 minutos.
Não pensava em vingança. Pensava em Frank Doyle. Trabalhava conosco desde os tempos da garagem, já com 68 anos. Ainda aparecia antes do nascer do sol. Se Mark realmente escolhera bónus em vez de pessoas como Frank, isso já não era apenas sobre o meu casamento. Naquela noite, Emily veio a casa. Ficou na minha cozinha, a rodar a caneca de café entre as mãos. Mãe, olhei para ela. Eu sabia. Congelei. Sabias o quê? Sobre a Natalie? As palavras mal saíram. Durante quase um ano. A sala subitamente ficou muito silenciosa. Por que não me disseste? Emily começou a chorar. O pai disse que já sabias. Disse que o vosso casamento já tinha acabado há anos. Olhei para a mesa. Acreditei nele. Ela limpou o rosto. Pensei que manter-me neutra significava que não estava a escolher lados. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a mão dela. Às vezes o silêncio escolhe por ti. Não o disse em voz alta, mas ela já sabia. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes das 8. Rachel. O Tom terminou a revisão. Prendi a respiração. Temos o suficiente. Para quê? Ela respondeu calmamente. Para uma reunião de emergência do conselho. Quando? Amanhã. Fez uma pausa longa o suficiente para o meu estômago se contrair. Às 10. Quase não dormi na noite anterior à reunião. Não porque tivesse medo de Mark, tinha medo de mim mesma. Aos 49 anos, deixas de acreditar que cada decisão difícil tem um final limpo. Passara 25 anos a ajudar a construir a Carter Precision Systems. Conhecia todos os corredores, todas as máquinas, todos os aniversários dos funcionários e todas as emergências familiares que ajudáramos em silêncio. E se afastar o Mark magoasse as pessoas que eu tentava proteger? Essa pergunta ficou comigo até ao amanhecer. Fiquei na cozinha com uma caneca de café que nunca bebi. A enxaqueca do dia anterior desaparecera, mas o estômago continuava apertado. Por volta das 7h30, o telemóvel vibrou. Rachel, sei o que estás a pensar, disse ela antes de eu falar. Sabes, estás a perguntar-te se isto está a tornar-se pessoal. Olhei pela janela para o bordo que o meu pai plantara no ano em que Emily nasceu. Está a tornar-se pessoal. Está. Rachel não discutiu. Mas isso não o torna errado. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Se o relatório do Tom estivesse limpo, eu dir-te-ia para te afastares. Mas se não estiver, a tua responsabilidade não é para com o Mark, é para com a empresa. Uma hora depois, conduzi até ao escritório. A placa familiar da Carter Precision Systems surgiu à minha frente e, por um momento, lembrei-me do primeiro edifício que alugáramos. 8.000 pés quadrados, uma doca de carga, uma máquina de café que mal funcionava. Naquela altura, Mark e eu celebrávamos cada novo cliente com pizza de takeaway. Não competíamos um com o outro, sobrevivíamos juntos. Essa memória quase me fez virar o carro. Quase. Quando entrei no átrio, tudo parecia normal. Alguém ria perto das máquinas de venda automática. O barulho dos empilhadores ecoava do chão de fábrica. A recepcionista atendia chamadas. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer lá em cima. Esperava que nunca viessem a saber. Não todos os detalhes. As empresas sobrevivem a más lideranças, mas não sobrevivem a escândalos públicos constantes. Subi de elevador até ao piso da direção. Rachel e Tom já estavam lá. Tom parecia exausto. Revi tudo 2 vezes. Não vais encontrar erros. Nunca pensei que encontrasse. Ele assentiu. Gostaria de ter encontrado. Rachel entregou-me uma pasta. Isto não é tua luta, a menos que decidas que é. Agradeci. Ninguém me pressionava, ninguém prometia vingança, apenas responsabilidade. Às 9h10, chegou outro membro do conselho, Stephen Cole. Ele estava no conselho quase tanto tempo como Rachel. Cumprimentou-me educadamente. Não esperava vê-la hoje. Acho que o Mark também não. Ele sorriu ligeiramente. Vou ser sincero, espero que não. Sinto-me desconfortável em misturar divórcio com governação corporativa. Eu também. Isso pareceu surpreendê-lo. Não quero vingança, Stephen. Então por que estamos aqui? Olhei-o nos olhos. Porque se o relatório do Tom fosse sobre outra pessoa, ainda estaríamos a ter esta reunião. Ele ponderou durante alguns segundos. Depois simplesmente assentiu. Não era concordância, mas também não era desdém. Às 9h40, o meu advogado ligou. O juiz assinou o acordo. Fechei os olhos. Então é oficial. Sim? E a propriedade? A empresa de títulos já tem autorização para fechar. Sussurrei. Obrigada. A chamada terminou.
Olhei para o telemóvel durante um longo momento. A casa em Carmel finalmente era só minha. Não porque tivesse enganado alguém, mas porque Mark escolhera outra coisa. Durante a mediação, ele insistira em ficar com o apartamento no centro, a maior parte da conta de corretagem e o barco. Chamara a casa dos meus pais um buraco financeiro. Queria liquidez, queria conveniência. Ela pode ficar com a casa velha, tinham sido as palavras exatas dele. Agora o advogado imobiliário esperava apenas a confirmação final de Ben Foster. Pela primeira vez em meses, permiti-me uma respiração lenta. Às 9h55, o telemóvel vibrou novamente. Um e-mail. Assunto: procuração de voto para acionistas. Franzi a testa. O remetente era a assistente executiva de Mark. Profissional, habitual, exatamente o mesmo formato que recebia todos os anos. Por favor, assine assim que possível. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque o hábito é poderoso. Durante 17 anos, teria aberto o anexo, assinado sem ler e enviado de volta. A minha mão chegou a tocar no rato. Depois parei. A data. Data de hoje, reunião do conselho às 10. Reencaminhei imediatamente o e-mail para Rachel. Poucos segundos depois, ela respondeu: Obrigada. Não responda. Esse único e-mail dizia ao conselho algo importante. Mark não estava a tentar roubar o meu voto. Simplesmente assumia que sempre o teria. Às vezes a arrogância não se anuncia, apenas espera silenciosamente que o ontem se repita para sempre. Exatamente às 10, Mark entrou na sala de reuniões. O mesmo sorriso confiante, o mesmo fato caro, café numa mão. Olhou à volta da sala. Bom dia a todos. Ninguém respondeu de imediato. Ele notou-me. O sorriso desapareceu. O que estás a fazer aqui? Fui convidada. Ele riu-se. Isto é uma reunião do conselho. Rachel fechou a pasta de couro à sua frente. É. Então por que está a Diane sentada aqui? Rachel respondeu calmamente. Porque ela é diretora e acionista com direito a voto. Mark pestanejou. Certo. Então vamos despachar isto. Sentou-se na extremidade oposta da mesa. Natalie não estava dentro. Esperava lá fora, provavelmente a contar que Mark a apresentasse mais tarde como a nossa próxima diretora operacional. Rachel olhou à volta da sala. Antes de começarmos, quero confirmar que todos receberam o resumo de auditoria do Tom Álvares. Papéis farfalharam. Todos assentiam. Mark parecia irritado. Que auditoria? Tom deslizou uma pasta para ele. Vai querer ler a página 4. Mark folheou as primeiras páginas. A expressão mudou. O que é isto? Rachel respondeu. A nossa ordem de trabalhos. Ele olhou para baixo. Compensação da direção, conflito de interesses, reembolso de despesas de viagem, aprovação não autorizada de bónus. A sala ficou em silêncio. Até o ar-condicionado pareceu mais alto. Mark olhou diretamente para mim. Isto é por causa do divórcio. Não, é exatamente por causa do divórcio. Rachel interrompeu suavemente. Não, esta reunião é sobre governação corporativa. Mark recostou-se. Estão a gozar. Rachel manteve-se calma. As provas falam por si. Tom pigarreou. Sr. Carter, os registros contabilísticos mostram bónus de retenção a executivos aprovados sem autorização total do Conselho. Eram legais, mas não foram devidamente divulgados. Mark olhou novamente para mim. Tu planeaste isto. Encontrei o olhar dele. Planei dizer a verdade. A voz dele endureceu. Estás disposta a destruir a empresa porque eu te deixei? A sala desapareceu. Vi-nos 25 anos antes, cobertos de graxa, a comer pizza fria em cadeiras de campanha, a rir, porque finalmente conseguíramos o nosso primeiro grande contrato. Depois voltei ao presente. Não, estou a tentar impedir-te de destruir a empresa que construímos, não a que tu construíste. A que nós construímos. Ninguém falou. Rachel olhou à volta da mesa. O conselho vai agora analisar a moção sobre a liderança executiva. Colocou um documento final à frente de cada diretor. Depois olhou para mim. Percebi subitamente que isto não era o fim do meu casamento. Era o início do que quer que viesse a seguir. Ninguém pegou numa caneta. Não imediatamente. O silêncio na sala de reuniões parecia mais pesado do que qualquer discussão que eu alguma vez ouvira. Mark olhou de rosto em rosto, à procura de alguém que sorrisse, fizesse uma piada ou dissesse que tudo não passava de um mal-entendido. Ninguém o fez. Rachel ajustou os óculos de leitura. Sr. Carter, antes de o conselho considerar qualquer moção, tem o direito de responder às conclusões. Mark endireitou-se na cadeira com prazer.
Afastou o relatório de Tom como se fosse apenas um menu de restaurante. A relação entre Natalie e eu é pessoal. O meu casamento já tinha acabado. Rachel assentiu uma vez. O conselho não está a avaliar o seu casamento. Então por que estão a trazer isto à tona? Porque a relação não foi divulgada enquanto eram tomadas decisões sobre compensações que afetavam a Miss Green. Mark cruzou os braços. Ela ganhou cada dólar. Tom abriu outra pasta. Ninguém está a questionar o desempenho dela. Estamos a questionar o processo de aprovação. Mark olhou para os papéis, mas não tocou neles. Tom continuou calmamente. 3 bônus de retenção foram aprovados sem revisão total do conselho. A viagem ao resort foi classificada como desenvolvimento de fornecedores. Os recibos não mostram reuniões agendadas com fornecedores. A reserva de hotel é para uma suíte. A mandíbula de Mark contraiu-se. Andaram a vasculhar a minha vida privada. Rachel respondeu antes de Tom poder fazê-lo. Não, estamos a rever os registros da empresa. Essa distinção era importante. Não se tratava de apanhar um marido infiel, mas de saber se a liderança da empresa deixara de respeitar as regras que todos os outros seguiam. Mark inclinou-se para a frente. Esta empresa duplicou de valor sob a minha liderança. Rachel assentiu. E também pertence aos seus acionistas. E a 180 funcionários. Acrescentei em voz baixa. Ele virou-se para mim. Então agora estás a fingir que isto é por eles? Não, passei 25 anos a preocupar-me com eles. Lembro-me de telefonar a maquinistas durante a recessão para prometer que o salário cairia na sexta-feira. Lembro-me de estar com a esposa do Frank Doyle no hospital. Lembro-me de dizer aos funcionários que encontraríamos uma solução antes mesmo de sabermos como. Não me lembro de ter pedido crédito. Mark riu-se uma vez. Mentira. Abanei a cabeça. Pedi honestidade. O silêncio voltou a instalar-se. Rachel colocou uma resolução impressa à frente de cada diretor. A primeira moção diz respeito à Miss Natalie Green. A votação foi rápida. A promoção pendente para diretora operacional foi retirada, licença administrativa, revisão independente. A moção foi aprovada por unanimidade. Mark parecia atordoado. Esperar a discordância. Encontrar a unidade. Rachel continuou. A segunda moção diz respeito à posição do Sr. Carter como diretor executivo. A recomendação do Conselho é a destituição imediata e a nomeação de David Reynolds como diretor executivo interino até à procura permanente. Mark levantou-se tão rapidamente que a cadeira recuou. Isto é loucura. Ninguém respondeu. Ele olhou diretamente para Stephen Cole. Conheces-me há 20 anos. Stephen suspirou. Conheço. Então vota contra. Stephen parecia genuinamente desconfortável. Gostaria que isto não estivesse a acontecer. Também não posso ignorar as questões de governação. Mark encarou-o, depois outro diretor, depois outro. Finalmente olhou para mim. Isto é obra tua. Rachel falou com firmeza. Não, Mark. Esta é a decisão do Conselho. Olhou à volta da mesa. Por favor, votem. Um a um, as mãos levantaram-se. Sim, sim, sim. Stephen hesitou. Por um momento, pensei que pudesse salvar Mark, mas lentamente ergueu a mão. Rachel contou em voz baixa. A moção é aprovada. A partir deste momento, está destituído do cargo de diretor executivo da Carter Precision Systems. Nenhum aplauso, nenhuma música dramática, apenas silêncio. Mark permaneceu de pé. O rosto empalideceu. Não podem fazer isto. Rachel fechou a resolução assinada. Já o fizemos. Ela deslizou o documento para mim. Como presidente, preciso de mais uma assinatura a confirmar a certificação do acionista. Os meus dedos doíam quando peguei na caneta. A artrite na mão direita escolheu exatamente aquele momento para se lembrar de que existia. Quase sorri. A vida tinha um sentido de humor estranho. Assinei. Não porque quisesse vingança, mas porque queria que o registro fosse exato. Mark fitou a assinatura. 25 anos reduzidos a uma linha de tinta. O responsável pelas instalações bateu suavemente à porta aberta. Trabalhava conosco há quase 15 anos. A voz quase apologética. Sr. Carter, quando estiver pronto, ajudo-o a recolher os seus pertences. Não seguranças, não humilhação. Apenas um homem a fazer o seu trabalho. Isso tornou tudo ainda mais triste. Menos de uma hora depois, saí do edifício sozinha. O ar de verão estava mais quente do que eu esperava. Em vez de alívio, senti cansaço. Um cansaço profundo. O telemóvel tocou. Era o meu advogado. Diane, está tudo bem? O fecho está concluído. Fechei os olhos. Então é oficial. Sim.
O Ben Foster agora é o proprietário da casa em Carmel. Agradeci e desliguei. Fiquei sentada no carro durante vários minutos sem ligar o motor. Imaginei este momento dezenas de vezes. Pensei que sentiria vitória. Em vez disso, senti falta do meu pai. Quem me dera que ele pudesse ter visto que a casinha que tanto amava continuaria de pé em vez de ser demolida. Ben prometera restaurá-la, não substituí-la. O pai teria gostado disso. Conduzi até Carmel porque havia uma última caixa de pertences pessoais que deixara para trás. Quando entrei na rua, outro SUV já estava estacionado em frente. Ben Foster falava com a sua agente imobiliária. Sorriram educadamente quando me viram. Depois outro carro parou. Mark. Saiu sem dizer uma palavra. 1 minuto depois, Lorraine abriu a porta da frente. Viu-me imediatamente. O rosto endureceu. Dirigiu-se para os degraus da frente, tão rápido quanto os joelhos permitiam, e plantou a bengala no caminho. Nunca mais ponhas os pés em minha casa. Vários vizinhos olharam. Lorraine não se importou. Vai-te embora. Respirei fundo uma vez. Na verdade, Lorraine, ela cruzou os braços. A venda foi concluída esta manhã. O quê? Vendi a casa. Ela riu-se. Não, não vendeste. E o Mark já não é o diretor executivo. Olhou para o filho. Mark não respondeu. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele não conseguia encontrar palavras. Ben deu um passo à frente. Senhora Carter. Lorraine franziu a testa. Sou Ben Foster. Sou o novo proprietário. Ela ignorou a pasta. Esta é a casa do meu filho. Ben não discutiu. Apenas abriu os documentos na última página. A assinatura de Mark, o acordo de divórcio, a confirmação do fecho. Lorraine agarrou os papéis, os olhos percorreram uma página depois da outra. Depois olhou para Mark. Tu assinaste isto? Mark esfregou a nuca. Não pensei. Não, interrompeu ela. Não pensaste. A voz dela tremeu. Por um segundo, ela parecia muito mais velha do que os seus 74 anos. Nesse momento, um adjunto do xerife chegou. Um dos vizinhos ligara, depois de ouvir os gritos. O adjunto ouviu pacientemente, reviu os documentos e devolveu-os. Senhora, a propriedade mudou de proprietário legalmente esta manhã. Não foi rude nem dramático. Apenas explicou que o acordo aprovado pelo tribunal dava a Lorraine 72 horas para remover os seus pertences. Nem mais, nem menos. Ben virou-se para ela. Já organizei os mudanças, se precisar de ajuda. Lorraine não respondeu. Continuava a olhar para Mark. Reparei de repente em 3 amostras de tinta debaixo do braço dela. Branco, cinzento, creme. Estivera a planear uma nova cozinha. Ben sorriu educadamente. Já agora, tenciono restaurar os armários antigos. Quase ri, não de Lorraine, mas da vida. Ela passara meses a planear remodelar uma casa que nunca seria dela. Peguei na minha última caixa de cartão no corredor. Enquanto caminhava para o carro, Mark seguiu-me. Diane. Parei. Por favor, a voz dele soava diferente agora. Não zangada, desesperada. Preciso que resolvas isto. O conselho? Ainda tens influência. Olhei para ele durante um longo momento. Não quero o nosso casamento de volta. Eu sei. Quero o meu emprego. Acreditei nele. Isso doeu mais do que eu esperava. Ele ainda não percebia o que realmente perdera. Não posso ajudar-te. Podias? Abanei a cabeça. Não. Ele baixou a voz. Estou a pedir. Eu também. O quê? Respeito. Ele desviou o olhar. Entrei no carro. 3 semanas depois, um convite chegou à minha caixa de correio. Banquete anual de agradecimento aos funcionários da Carter Precision Systems. Quase o deitei fora, até reparar numa nota manuscrita no fundo. Por favor, venha. Rachel. Quando entrei no salão de baile do Museu do Estado de Indiana naquela noite, a primeira pessoa que vi foi Mark. Ele não devia estar ali. Parei mesmo à entrada. O salão estava cheio de mesas redondas com toalhas brancas. Pessoas que trabalharam comigo durante décadas conversavam sobre café e fatias de tarte de nozes. Alguns já reformados, mas ainda vinham todos os verões, a empresa fora a sua segunda família. Depois vi Mark. Estava sozinho junto à parede do fundo, num fato cinzento. Não na mesa de honra, não rodeado de diretores. Apenas ali. Por um momento, pensei em virar-me e ir-me embora. Não queria outro confronto. Rachel viu-me. Antes de eu conseguir fugir, aproximou-se com um sorriso caloroso. Ainda bem que vieste. Quase que não vinha. Sei. Ela olhou na direção de Mark. Ele insistiu em vir. Deixaste? Ainda é acionista. Mas esta noite não é sobre ele. Assenti.
Espero que não. Rachel tocou suavemente no meu braço. Preciso de um favor. Qual? Fica até ao fim. Não sei se consigo. Consegues. A confiança dela lembrou-me o que o meu pai costumava dizer quando eu duvidava de mim. Não tens de gostar de fazer algo difícil. Tens apenas de o fazer. O jantar passou tranquilamente. As pessoas aproximavam-se da minha mesa para cumprimentar. A maioria perguntava como eu estava. Alguns pediam desculpa por não terem entrado em contacto durante o divórcio. Dizia-lhes a verdade. Não estava pronta para falar. Frank Doyle acabou por se sentar ao meu lado. Parecia mais velho do que da última vez. O cabelo quase totalmente branco. Movia-se mais devagar, mas o sorriso não mudara. Bom ver-te, miúda. Ele chamava-me miúda desde os meus 24 anos. Senti a tua falta, Frank. Pareces cansada. Riu baixinho. Estou. Vais dormir melhor. Espero que sim. Ele acenou com a cabeça na direção do palco. Vais gostar desta noite. Franzi a testa. O que queres dizer? Ele apenas sorriu. Vais ver. Depois da sobremesa, Rachel subiu ao palco. As conversas foram diminuindo gradualmente. Agradeceu a todos por mais um ano de sucesso e falou brevemente sobre a história da empresa. Este ano marca 25 anos desde que a Carter Precision Systems abriu a sua primeira oficina. Um grande ecrã atrás dela iluminou-se. Uma fotografia antiga apareceu. A garagem. Não via essa fotografia há anos. Ali estava Mark, com 28 anos, a sorrir ao lado da nossa primeira fresadora usada. Depois outra foto, eu sentada numa cadeira de campanha com uma calculadora, faturas espalhadas sobre uma mesa de cartão. A imagem seguinte fez-me rir através de lágrimas inesperadas. Emily, ainda bebé, a dormir numa caixa de cartão enquanto eu terminava a folha de pagamentos. As pessoas na sala riram. Outra foto, o meu pai, orgulhoso, ao lado da primeira máquina CNC que conseguíramos comprar com o investimento dele. Senti a garganta a apertar-se. Rachel continuou. Durante muitos anos, a nossa história empresarial reconheceu apenas um fundador. Essa história estava incompleta. O diapositivo seguinte apareceu. Um título simples. Fundadores. Mark Carter. Diane Whitmore Carter. A sala ficou muito silenciosa. Rachel olhou diretamente para mim. Algumas pessoas constroem empresas fazendo vendas. Outras constroem empresas garantindo que cada funcionário recebe o seu salário, que cada fornecedor é contactado, que cada problema é resolvido antes de alguém o notar. Hoje estamos a corrigir o registro. Ouvi a minha cadeira raspar ligeiramente no chão. Alguém se levantou, depois outro, depois outro. Voltei-me. Frank Doyle já estava de pé. Não aplaudia ainda. Apenas se levantou. Em segundos, quase todos os outros seguiram o exemplo. Os aplausos começaram devagar e foram aumentando. Olhei à volta da sala, pessoas que contratei, que consolei após cirurgias, cujos filhos vi crescer. Alguns sorriam, alguns choravam. Eu fazia ambos. Rachel apontou para o palco. Abanei a cabeça. Ela sorriu. Sim. Os aplausos não pararam. Por fim, avancei. Os degraus pareciam estranhamente longos. Quando cheguei ao microfone, a minha mão direita tremia tanto que tive de a segurar com a esquerda. Eu ri-me baixinho. Tinha um discurso preparado. Não era verdade. O público riu comigo. Acho que já não o tenho. A sala ficou novamente silenciosa. Nunca procurei reconhecimento. Só queria a verdade. Fiz uma pausa. O meu pai costumava dizer que integridade é aquilo que fazes quando ninguém está a olhar. Ele teria adorado ver-vos a todos aqui esta noite. Respirei fundo outra vez. Esta empresa nunca foi construída por uma pessoa. Foi construída por soldadores, maquinistas, recepcionistas, contabilistas, engenheiros, motoristas de empilhadores, equipas de manutenção e famílias que acreditaram que este lugar valia o sacrifício. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. Os aplausos voltaram, desta vez ainda mais altos. Depois do programa, as pessoas juntaram-se para me abraçar. Frank finalmente chegou até mim. Esqueceste de uma coisa. O quê? Ele sorriu. A cirurgia da minha mulher. Pisquei. Não me esqueci. Nunca contaste a ninguém. Não era da conta de ninguém. Frank virou-se para vários funcionários mais novos que estavam por perto. Quando a Linda precisou de uma cirurgia ao coração em 2007, o seguro ainda não tinha entrado em vigor. A Diane organizou um adiantamento dos fundos da empresa. Interrompi-o. Nós aprovámos isso através da folha de pagamentos. Ele sorriu. E também levou caçarolas à nossa casa durante 2 semanas. Senti o rosto aquecer. Não precisas de contar isso a todos. Sim. Ele assentiu firmemente. Preciso.
Olhou à volta da sala. O Mark sabia como fazer crescer o negócio. Ela sabia como cuidar das pessoas dentro dele. Desta vez ninguém aplaudiu. Apenas assentiam. Algumas verdades não precisam de barulho. Reparei em Mark perto da saída do salão. As pessoas não o evitavam. Simplesmente já não se juntavam à volta dele. Ele esperou até a sala estar quase vazia antes de se aproximar. Ficámos frente a frente, sem advogados, juízes ou membros do conselho, apenas duas pessoas que um dia acreditaram que envelheceriam juntos. Devo-te um pedido de desculpas. Devia ter-te dado mais crédito. Por um momento, quase aceitei isso. Mas depois percebi que o crédito não era o que tinha estado em falta. Devias ter-me dado respeito, respondi. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Ficámos em silêncio por alguns segundos. Por fim, perguntou baixinho. Achas que algum dia me vais perdoar? Pensei cuidadosamente. Já perdoei. Ele pareceu surpreendido. Mas o perdão não é uma permissão para voltar. Nele assentiu lentamente. Compreendo. Se realmente compreendia, não sei. A Emily encontrou-me lá fora, a olhar para o canal. Abraçou-me sem dizer nada. Ao fim de um tempo, sussurrou. Tenho orgulho em ti. Beijei o topo da cabeça dela. Também tenho orgulho em ti. Ela sorriu. Por quê? Por finalmente perceberes que não tens de carregar as discussões dos outros. Ela riu. Ainda estou a aprender. Eu também. A vida tornou-se surpreendentemente comum depois disso. Comprei uma pequena casa de estilo rancho em Zanesville, sem escadas, um pequeno jardim, espaço suficiente para a Emily quando visita. Comecei a fazer consultoria para empresas de produção mais pequenas, alguns dias por mês, apenas para me manter ocupada, mas não o suficiente para perder os fins de semana novamente. Ben Foster ocasionalmente enviava fotos da restauração da casa dos meus pais. Manteve os soalhos de madeira originais, a varanda da frente, até os armários da cozinha que a Lorraine queria substituir. O pai teria sorrido. 3 meses depois, chegou um envelope. O remetente surpreendeu-me. No interior, uma única folha de papel. Diane, estava errada em relação à casa. Estava errada em relação ao teu lugar na empresa. Não espero que respondas. Só queria que soubesses. Lorraine. Não respondi imediatamente. Umas semanas depois, enviei-lhe um simples cartão, desejando-lhe melhoras após mais uma ronda de fisioterapia. A compaixão não apaga o passado. Apenas significa que já não quero carregar amargura para os anos que me restam. Olhando para trás, as pessoas perguntam-me às vezes se a vitória foi tão satisfatória como eu imaginara. A verdade? Não propriamente. Ver Mark perder o título não me curou. Vender a casa não me curou. Ser reconhecida no banquete não me curou. Curou-me finalmente acreditar que não preciso de merecer respeito de pessoas que já decidiram não o dar. Envelhecer ensina-te algo que o sucesso nunca consegue. A paz vale a pena ser protegida. A tua dignidade vale a pena ser protegida. E nunca é tarde para deixares de te desculpar por conheceres o teu próprio valor. Se alguma vez tiveste de reconstruir a tua vida depois de ser subestimado, espero que saibas que não estás sozinho. Obrigado por passares este tempo comigo. E espero sinceramente que as pessoas na tua vida reconheçam o teu valor antes que seja